Sim, é importante entender que o corretor de imóveis virou contribuinte. A lei complementar colocou os serviços de intermediação e de administração de imóveis dentro do regime específico de bens imóveis. Isso, e disse com todas as letras quem é o contribuinte. Então, é o prestador de serviços de administração e intermediação, ou seja, vocês. Não é a incorporadora que paga por você, nem a imobiliária. A sua comissão passa a ter fato gerador próprio, base de cálculo própria e nota fiscal própria, conforme está aí no nosso esqueminha do slide. Então, eu vou descrever aqui uma cena real. Uma loteadora lança um empreendimento com 400 lotes. O plantão, ele tem uma imobiliária parceira e 14 corretores autônomos ali. A comissão em regra é de 6% sobre a venda, né? E a imobiliária emite nota cheia contra a loteadora. Aí ela recebe o valor inteiro e depois repassa a parte do captador. Captador, né? O nome, isso. E a parte de quem vendeu. Então, esse desenho funcionou aí por 20, 30 anos. Mas, a partir do ano que vem, a partir de 2027, ele tem alguns problemas estruturais. Então, o primeiro é que ninguém no plantão sabe em que momento o tributo nasce. Depois, a nota cheia faz a mesma comissão aparecer 2 vezes na cadeia. E o que fica entre linhas aí é que metade daqueles corretores está no Simples Nacional. E daí a loteadora vai descobrir, na primeira apuração que ela fizer, que o custo dela muda conforme quem vendeu o lote. Então, nada disso se resolve reescrevendo o contrato de parceria. Reforma tributária não é só adequação de contrato, é reestruturação de área. E o plantão de vendas é uma área da empresa. Por isso, nós estamos aqui. Não vamos só trazer problemas, vamos trazer as soluções. Então, a intermediação, quando ela entrou nesse regime específico, ela trouxe um problema, mas ela também trouxe uma consequência boa para quem tem uma empresa mais estruturada. Porque a alíquota, ela é reduzida em 50% do IBS-CBS nas operações do regime específico de bens imóveis. Então, a sua comissão, ela será tributada pela metade da alíquota padrão. E aí tem um detalhe que as pessoas não comentam, talvez nem tenham essa dúvida ainda, é que lá no artigo 47, parágrafo 10º, diz que a operação com alíquota reduzida não obriga o estorno dos créditos das aquisições. Isso significa dizer que você paga metade na saída, mas você continua aproveitando o crédito inteiro na entrada. Isso, vamos lá alguns exemplos de despesas de corretagem dos corretores, das imobiliárias. Portal de anúncios, sistema de gestão, publicidade, material que vai lá para o plantão. Tudo isso vai gerar crédito, mas ele não vai ser cortado pela metade só porque a sua alíquota de saída foi cortada pela metade. Ficou claro isso? Tá. Então, assim, a comissão ela vai ser tributada no dia que você receber, não no dia que você vender. Isso. Então, no serviço de administração e intermediação, o fato gerador ocorre no pagamento. Então, se a gente comparar o inciso 1 do mesmo artigo, que trata da alienação, ali o fato gerador ocorre no ato da alienação. Quer dizer que, no mesmo negócio, o vendedor do imóvel tem fato gerador na assinatura e o corretor tem fato gerador no recebimento. São 2 momentos diferentes. Isso, são 2 momentos diferentes. Se a sua comissão for parcelada em 6 vezes, isso. Você tem 6 fatos geradores, 1 por parcela recebida. Entendeu? Isso resolve um problema antigo e cria uma disciplina nova. Porque porque você não recolhe tributo sobre dinheiro que ainda não entrou.
mas cria uma disciplina porque a sua apuração deixa de acompanhar o contrato e passa a acompanhar o seu extrato bancário. Dentro da apuração mensal que está na regra ali do artigo 43. Então, na prática, o seu controle de comissões a receber vira um controle fiscal e não apenas financeiro. Se a incorporadora ela atrasar a parcela, o seu tributo atrasa junto. Isso é legítimo. Ah, sim. Split payment. Isso. Quando o split payment alcançar o pagamento de comissão, o dinheiro vai cair na sua conta já sem tributo. Isso, tá lá no artigo 30, 31 e 32 da Lei Complementar. Eles colocam o recolhimento no momento da liquidação financeira da operação. Então, o prestador de serviço de pagamento consulta o sistema do Comitê Gestor e da Receita Federal para verificar lá um documento fiscal e separa o valor do IBS e da CBS e recolhe automaticamente. Deixa de existir o princípio da obrigatoriedade de pagamento do tributo, porque o tributo não é mais opcional o recolhimento, ele é segregado antes de que você tenha a opção de recolher ou não, porque você já recebe líquido. Isso. Para quem sempre usou a comissão inteira como capital de giro e recolhia tributo depois, isso é mudança de fluxo de caixa e não de contabilidade. Quem não separar isso agora vai descobrir o problema no caixa lá na frente. Não é um problema que se resolve no jurídico. Por isso que vocês estão tendo esse treinamento. Todas as áreas da empresa precisam desse treinamento. É fundamental. Entender o que está acontecendo e entender como que usa isso a seu favor lá na frente. E eu faço uma observação bem necessária aqui nesse ponto. O cronograma de implementação do split ainda depende de regulamentação, mas, a meu ver, já está bastante adiantado. E é a menina dos olhos do governo, porque a partir do momento em que o split estiver funcionando, a tendência a que as empresas façam a aderência a ele é muito grande, porque garante que elas terão um crédito. E isso reduz sensivelmente a sonegação. Então, é a menina dos olhos do governo, ao meu ver. Ok? Tá. Então, aqui nesse próximo slide, que é uma pergunta que eu vi até aqui no chat, é que a pergunta sobre a dupla tributação da comissão. Então, existe um artigo que impede que a mesma comissão seja tributada duas vezes. Ele diz que quando o negócio se conclui com mais de um corretor, pessoa física ou jurídica, a base de cálculo é a parte da remuneração ajustada com cada corretor. E daí ele manda excluir duas coisas: os valores pagos diretamente pelos contratantes da intermediação e os valores repassados entre os corretores. O parágrafo 4º complementa a regra. Cada corretor é responsável pelo IBS e pela CBS sobre sua parte. Então, a comissão deixa de ser um bolo que passa inteiro pela imobiliária e é tributado a cada passagem. Entende? Essa passa a ser uma solução legal de um problema comercial que existe aí, sei lá, 20, 30 anos. No desenho clássico, o mesmo valor aparece na nota cheia da imobiliária e de novo na nota de cada corretor, quando emite, né, cada imobiliário. Agora, cada um leva para a sua base apenas a parte ajustada para ele. E eu gosto de frisar a palavra ajustada porque é uma condição e ela é dura. A lei diz que a remuneração deve ser ajustada, e ajustada quer dizer combinada, definida, documentada. Se o rateio está num áudio de um grupo, num acerto feito entre as partes aqui de forma oral, se é só uma intenção que não foi ajustada, não está documentada, o que vai sustentar a base menor sempre é o contrato de parceria ou termo de rateio.
Então, com o percentual de cada corretor, a nota pode ser emitida na medida exata daquele percentual. E aí, a empresa não vai ser autuada pelo que o contrato diz, vai ser autuada pelo que o sistema emite. Se a imobiliária continuar emitindo nota cheia por hábito, o parágrafo 3º não vai socorrer ninguém. Tá? Então, vamos exemplificar aqui agora, nesse slide, a venda de um lote, né? Comissão de R$30 mil, que foi dividida aí em 15 mil para a imobiliária, 7.500 para o captador. É captador? Angariador? E 7.500 para quem vendeu. Aí eu uso uma alíquota hipotética de 26,5%, cheia, reduzida pela metade pelo artigo 261, o que vai dar aqui 13,5%. Então, pelo parágrafo 3º do artigo 255, a imobiliária tributa 15 mil e recebe R$ 1.987,50. Cada corretor tributa R$ 7.500 e recolhe R$ 993,75. Qual que é a soma da cadeia aqui? R$ 3.975. Todo mundo me acompanhou até aqui? Tá. Agora, a mesma venda no desenho antigo com nota cheia. A imobiliária tributa 30 mil e recolhe R$ 3.975. Os dois corretores recolhem R$ 993,75 cada um. Qual a soma da cadeia aqui? R$ 5.962,50. Então, aqui tem uma diferença de R$ 1.987,50. É exatamente o tributo sobre os 15 mil que apenas passaram pela imobiliária a caminho dos corretores. Gente, mas aí não dá. Não existe planejamento tributário em face de sonegação. Sonegar é sempre mais barato. Só que assim, você paga menos imposto aqui e você fica no risco aqui, tá? Então, eu não emito nota, eu não pago isso. Ok, mas toda atividade remunerada deve ser tributada. Toda prestação de serviço remunerado deve ser tributada. É regra lá do Código Tributário Nacional. Aí eu não tenho como dizer, certo? Então, assim, voltando aqui para o nosso exemplo. Alguém pode dizer que a imobiliária se creditaria das notas dos corretores e a conta se igualaria. Isso pode até ser, desde que os dois estejam no regime regular, que as notas sejam idôneas, que os débitos tenham sido extintos, porque o artigo 47 condiciona o crédito à extinção do débito. São 3 condições e cada uma delas não pode falhar. O parágrafo 3º dispensa as 3 porque a base maior nem se forma, é mais seguro resolver na base do que no crédito. Isso. É o que eu acabei de falar. Contra a sonegação não existe planejamento tributário bom. Porque qualquer tributo é caro perto de quem sonega. É isso. Então, assim, o seu regime tributário, ele pode tirar da carteira da incorporadora. Isso é um fato. Porque se você olhar a conta, ela vai desembolsar R$ 11.325 com a sua comissão. No regime regular, você emite 10 mil mais 1.325 de IBS e CBS por fora e ela se acredita de 1.325. O custo líquido dela, R$ 10 mil. No Simples, sem opção pelo regime regular, o artigo 47, parágrafo 9º, inciso 2, ali dá crédito só do montante equivalente ao devido por meio do Simples. Então, vamos supor aqui 2%. R$ 226,50. É o custo líquido dela. R$ 11.098,50. Mesmo desembolso, um custo diferente. Então, agora a gente vai ter que entender muito o custo das coisas. Custo é o que faz toda a diferença. E daí tem outro lado. O optante do Simples que não fizer a opção não se apropria de crédito nenhum.
Então você também não recupera nada do que paga em portal de anúncio, locação, sistemas, publicidade. Porque o artigo 41, ele permite ao optante do Simples apurar e recolher IBS pelo regime regular, permanecendo no Simples para os demais tributos. Não é uma decisão de corretagem, é uma decisão de empresa, porque muda toda a apuração. Exige simulação. Sim, gente, precisa fazer simulação com o faturamento e o perfil de despesa. Quando você é maior, aí você... Sim, eu entendo a pergunta. Mas aí é a folha de pagamento quem define. Aí você tem que fazer a conta da tua folha de pagamento, porque sair totalmente do Simples pode onerar mais a sua folha de pagamento. Sim. Mas às vezes essa oneração da folha de pagamento não é tão significativa perto da alíquota que você já pode estar sendo praticada no Simples. Isso. Agora, um outro ponto que a gente tem que olhar é que a nota fiscal não é uma simples burocracia. O artigo 47, parágrafo 1º, inciso 2, condiciona o crédito a documento fiscal eletrônico idôneo. Então, nota fiscal com descrição genérica, valor que não bate com rateio ou tomador errado, não vai gerar crédito para quem te contratou. E quem não gera crédito tende a sair da lista de fornecedores parceiros. E aí, o que eu tenho visto assim é que corretor pessoa física tá achando que isso não é com ele, tá? Mas o artigo 26, inciso 4, diz que não é contribuinte o nanoempreendedor, a pessoa física com receita bruta inferior a 50% do limite da receita do MEI, mas abaixo disso você está fora. Acima disso você já é contribuinte. E muitos autônomos de plantão ultrapassam esse valor em um trimestre bom. Então, pode não ser com você agora, mas se Deus quiser e te abençoar para você ganhar mais dinheiro, isso pode ser um problema seu também. Tá? Então, antes de encerrar aqui, que já está dando o nosso horário, e eu falei que eu ia cumprir os horários bem certinho, a ressalva que eu faço é que eu fui contratada, então, para, inclusive, atender a nossa consultoria, que vai atender, inclusive, vocês, corretores, para a gente entender qual é o momento da empresa de vocês e fazer toda uma análise para que vocês tenham uma clareza sobre optar pelo regime normal ou ficar no Simples puro, ou, inclusive, ir para um lucro presumido, tá? Então, todos os documentos serão solicitados, vocês vão enviar, nós faremos a análise e meu time vai conversar um a um. É muito importante que vocês nos ajudem no cronograma, trazendo as informações em tempo hábil, porque a janela é ali, é setembro já, certo? E o meu time é limitado, então preciso e conto com a ajuda de todos vocês para que envie os documentos para a nossa análise, tá? Então, nosso próximo encontro já está agendado. Por favor, olhem os e-mails que nós vamos enviar por e-mail. Nós vamos evitar conversa pelo WhatsApp, porque é muito grupo, não tem como controlar tudo. Então, por e-mail. Nossa comunicação sempre será por e-mail, os nossos treinamentos sempre serão comunicados por e-mail. E é importante que vocês estejam sempre atentos para esses encontros, porque muita coisa do que vocês vão aprender aqui, inclusive na venda, faz toda a diferença para vocês estarem na frente no mercado aí de outros profissionais da área.